Leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini. Você estará ouvindo agora a leitura do dia 16 de junho. A beleza e os privilégios de Sião. Salmo dos filhos de Corá, Salmo número 48. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, no seu Monte Santo. Formoso de sítio e alegria de toda a terra é o Monte Sião sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. Deus é conhecido nos seus palácios por um alto refúgio. Porque eis que os reis se ajuntaram, eles passaram juntos, viram-no e ficaram maravilhados, ficaram assombrados e se apressaram em fugir. Tremor ali os tomou, e dores como de parturiente. Tu quebras as naus de Tarsis com um vento oriental. Como o ouvimos, assim o vimos, na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a confirmará para sempre. Lembramo-nos, ó Deus, da tua benignidade, no meio do teu templo. Segundo é o teu nome, ó Deus, assim é o teu louvor até os confins da terra. A tua mão direita está cheia de justiça. Alegre-se o monte de Sião, alegrem-se as filhas de Judá, por causa dos teus juízos. Rodeai Sião, cercai-a, contai as suas torres, notai bem os seus antemuros, observai os seus palácios, para que tudo narreis à geração seguinte. Porque este Deus é o nosso Deus. Para sempre ele será nosso guia até a morte. Amém. Glória a Jesus. A vaidade dos bens terrestres. Só Deus salva da morte. Salmo dos filhos de Corá, Salmo 49. Ouvi isto, vós todos os povos, inclinai os ouvidos, todos os moradores do mundo, quer humildes, quer grandes, tanto ricos como pobres. A minha boca falará da sabedoria, e a meditação do meu coração será de entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola. Decifrarei o meu enigma na harpa. Porque temerei eu nos dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que me armam ciladas? Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles, de modo algum, pode redimir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele. Pois a redenção da sua alma é caríssima, e seus recursos se esgotariam antes. Por isso, tão pouco viverá para sempre, ou deixará de ver a corrupção. Porque vê que os sábios morrem, que perecem igualmente o louco e o bruto, e deixam a outros os seus bens. O seu pensamento interior é que as suas casas serão perpétuas, e as suas habitações de geração em geração. Dão às suas terras os seus próprios nomes. Todavia, o homem que está em honra não permanece. Antes, é como os animais que perecem. Este caminho deles é a sua loucura. Contudo, a sua posteridade aprova as suas palavras. Como ovelhas são enterrados, a morte se alimentará deles. Os retos terão domínio sobre eles na manhã, e a sua formosura na sepultura se consumirá, por não ter mais onde more. Mas Deus remirá minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Não temas quando alguém se enriquece, quando a glória da sua casa se engrandece, porque quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Ainda que na sua vida ele bendisse a sua alma, e os homens o louvem,
quando faz bem a si mesmo. Irá para a geração dos seus pais, eles nunca verão a luz. O homem que está em honra e não tem entendimento é semelhante aos animais que perecem. Vou repetir o versículo 20 do Salmo 49. O homem que está em honra e não tem entendimento é semelhante aos animais que perecem. Deus governa o mundo. Deus tem mais prazer na obediência do que no sacrifício. Salmo de Asaf. Você percebe que vai mudando os autores dos salmos. Agora, este Salmo 50 é de Asaf. O Deus poderoso, o Senhor falou e chamou a terra desde o nascimento do sol até ao ocaso. Desde Sião, a perfeição da formosura, resplandeceu Deus. Virá o nosso Deus e não se calará. Adiante dele, um fogo irá consumindo, e haverá grande tormenta ao redor dele. Do alto chamará os céus e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo um concerto com sacrifícios. E os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Glória a Jesus. Deus, tu és o meu juiz, Senhor. Deus, tu sabes o porquê estou falando isto, Pai. Eu tenho o meu juiz fiel. Tu és, Senhor, o meu juiz na causa da qual o Senhor está vendo que eu não fiz parte deste processo. Deus poderoso, Deus da glória. Hoje, dia 28 de setembro de 2020, eu estou lendo o Salmo 50, onde Asaf está dizendo: pois Deus mesmo é o juiz. E eu quero que você que esteja ouvindo esta leitura saiba que Deus é o teu juiz. Deus é o nosso juiz fiel. Deus sabe o porquê eu estou proferindo estas palavras. Eu creio na justiça do meu Deus. Comentário meu. Agora, versículo 7 do Salmo 50. Ouve, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu, Deus, o teu Deus, protestarei contra ti. Não te repreenderei pelos teus sacrifícios ou holocaustos, de contínuo perante mim. Da tua casa não tirarei bezerro nem bodes dos teus currais, porque meu é todo animal da selva e as alimárias sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, não to diria, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Comerei eu carne de touros? Ou beberei sangue de bodes? Oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Glória a Jesus. Então Deus está dizendo aqui que é para invocar o nome dele no dia da angústia e ele nos livrará. Graças a Deus. E nós o glorificaremos. Aleluia. Mas ao ímpio diz Deus: que tens tu que recitar os meus estatutos e que tomar o meu concerto na tua boca? Pois aborreces a correção e lanças as minhas palavras para trás de ti. Quando vês o ladrão, consentes com ele, e tens a sua parte com adúlteros. Soltas a tua boca para o mal, e a tua língua compõe o engano. Ele está falando aqui a respeito do ímpio, que tem parte com o ladrão. Isso é muito forte, mas está na Bíblia. Eu vou ler de novo. Mas ao ímpio diz Deus: que tens tu que recitar os meus estatutos e que tomar o meu concerto na tua boca? Pois aborreces a correção e lanças as minhas palavras de detrás de ti. Quando vês o ladrão, consentes com ele e tens a tua parte com adúlteros.
Olha o que Deus está falando. Solta a tua boca para o mal e a tua língua compõe o engano. Assentas-te a falar contra o teu irmão, falas mal contra o filho de tua mãe. E estas coisas têm feito, e eu me calei. Pensava que era como tu, mas eu te arguirei, e em sua ordem tudo porei diante dos teus olhos. Ouvi, pois, isto, vós que vos esqueceis de Deus, para que vos não faça em pedaços, sem haver quem vos livre. Aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará, e aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Aleluia! Glória a Jesus! Davi confessa o seu pecado, suplica o perdão e roga a Deus que lhe renove um espírito reto. Davi confessa o seu pecado, suplica o perdão e roga a Deus que lhe renove um espírito reto. Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio a ele, depois de ele ter estado com Batseba. Salmo 51, Salmo de Davi, ele pede misericórdia a Deus pelo pecado que ele cometeu de ter adulterado com Batseba e ter também mandado matar o marido de Batseba. Foi uma coisa terrível que Davi fez, mas você vai ver aqui no Salmo 51 o sofrimento do rei Davi. Eu já li para você o Salmo 32, onde ele diz que os ossos dele estavam se apodrecendo. Agora no Salmo 51, Davi diz para Deus: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Livra-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque te não comprazes em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa a Sião segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Glória a Deus. Davi está aqui se humilhando diante de Deus, confessando o seu pecado, pedindo misericórdia,
pedindo que Deus o lave completamente da sua iniquidade, que Deus purifique o seu pecado, que ele reconhece que os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado e que um coração quebrantado e contrito Deus não despreza. Ele está pedindo a Deus que criasse nele um coração puro e renovasse nele um espírito reto. Olha que salmo de confissão. E ele pede a Deus nesse Salmo 51, no versículo 11, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi está pedindo misericórdia a Deus. No versículo 12 do Salmo 51, ele diz, torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então Davi, na verdade, o espírito dele estava abatido. E ele pede a Deus que torna o dar a alegria da salvação. Que nós venhamos a meditar nesta palavra. Seja qual for o pecado que tenhamos cometido, seja qual for a transgressão, que ao ouvirmos esta palavra possamos fazer com Deus uma confissão, uma aliança, que possamos nos humilhar diante dele e pedir misericórdia a Deus, que torne a nos dar, se porventura alguém que está ouvindo essa leitura estiver numa condição de abatimento espiritual, que Deus ouça o seu clamor e torne-te dar a alegria da salvação. Eu vou só recordar, porque eu já gravei o Salmo 32 do rei Davi, quando ele diz no versículo 3, estou recordando o Salmo 32, enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Isso no Salmo 32, eu estou recordando. O versículo 5 ele diz, confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Então, Deus conhece quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, mas nós não enganamos Deus. Muitas vezes nós podemos falar para o homem que estamos arrependidos. Podemos até pedir perdão a alguém de alguma coisa que nós fizemos. Mas se na realidade não nos arrependermos, não tem perdão de Deus, não. O homem pode até nos perdoar, porque é lícito liberarmos o perdão. Mas para alcançarmos a misericórdia de Deus, o perdão de Deus, é preciso que haja um verdadeiro arrependimento, seja lá do que for. Até uma agulha que você tirar escondido de alguém, você precisa se arrepender. Uma palavra, uma calúnia, uma mentira, uma traição, tudo que for contrário à palavra de Deus, adultério, fornicação, idolatria, feitiçaria, adivinhação, sensualidade, prostituir o corpo, que é o templo do Espírito Santo, tudo isso é preciso que venhamos confessar a Deus o nosso pecado. Orgulho, arrogância, prejudicar alguém, condenar alguém injustamente. Quem é juiz, advogado, que tem essa autoridade de julgar, de lavrar um processo, ser pago para condenar alguém que está agindo certo, ser pago para ganhar uma causa e usar de injustiça com alguém, tudo isso Deus está falando através desta gravação. Então, eu incentivo você a continuar ouvindo a leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini. Eu tenho dito, de vez em quando eu comento alguns
capítulos da Bíblia, versículos. Os salmos são 150 salmos. Tem 2.461 versículos. Você já ouviu até a leitura do Salmo 51. Então, ainda falta 99 salmos para você ouvir. Eu espero que você ouça não somente os salmos, mas toda a leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini. Muito obrigada por me ouvir. Um abraço, Deus te abençoe e até a próxima, se assim Deus permitir.